Paz e graça, amados. É uma alegria imensa estar aqui mais uma vez com vocês, mais uma vez juntos, podendo louvar e adorar ao nosso Deus. E nessa manhã, para louvar e adorar ao nosso Deus e também aprender com Ele, porque esse é o nosso desejo, depois de ter louvado e adorado a Ele, nós queremos aprender dele, né? E aprender dele através da palavra que está em Êxodo capítulo 4. Êxodo capítulo 4, versículo 2 diz assim: Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe Moisés, um cajado. Mais uma vez, perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens na mão? E respondeu-lhe Moisés, um cajado. Vamos orar? Senhor, fala aos nossos corações através dessa porção da Tua palavra. Nós lemos aqui, Senhor, apenas um versículo, mas esse versículo somado a outros que nós queremos aprender nessa manhã, eu tenho certeza que vai falar aos nossos corações. Eu sei, Pai, não porque eu estou ministrando a palavra, não porque eu estou falando, mas porque eu creio que nessa manhã, mais uma vez, eu estou me colocando à Tua disposição. Mais uma vez, eu estou me lançando completamente diante de Ti, Senhor. Eu estou colocando a minha vida à Tua disposição e eu sei, quando nós colocamos as nossas vidas à Tua disposição, o Espírito Santo nos usa. Então, Senhor, nessa manhã, que o Teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações e nos ensinar aquilo que nós precisamos aprender, Pai. Eu te peço, no nome de Jesus, que nada, Pai, venha impedir, venha atrapalhar a Tua palavra de fazer a diferença necessária em nossas vidas, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Nós encontramos aqui em Êxodo capítulo 4, versículo 2, Deus fazendo uma pergunta para Moisés. Deus fala com Moisés e pergunta para ele, diz assim: perguntou-lhe o Senhor, o que é isso que você tem na mão? E então Moisés respondeu, um cajado, uma vara, um pedaço de pau, semelhante a um cabo de vassoura. Algo que ele usava para cuidar e apacentar as ovelhas. Era a sua ferramenta de trabalho, aquilo que ele usava para cuidar das ovelhas ali onde ele estava. Então o Senhor faz exatamente essa pergunta para Moisés. Moisés, o que é que você tem? O que você tem? E é exatamente o que Deus quer perguntar para mim e para você nessa manhã. O que é que você tem? O maior problema do ser humano é que ele se preocupa com aquilo que ele não tem. Geralmente nós nos preocupamos, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, me falta aquele outro, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, eu tenho dificuldade em fazer dessa maneira, eu não consigo fazer aquilo, enfim, nós nos preocupamos tanto com aquilo que nós não temos e com aquilo que nós não somos. E aí Deus pergunta para Moisés, Moisés, o que é que você tem? Moisés foca naquilo que você tem, não naquilo que você não tem. Porque aquilo que você tem nas minhas mãos é o suficiente para mim. Eu não preciso mais do que aquilo que você já tem. Aquilo que você tem nas minhas mãos pode te surpreender, pode fazer algo que você não tem nem ideia. É o que Deus vai mostrar para Moisés e é o que Ele quer falar aos nossos corações nessa manhã. Vamos fazer um resumo rápido da situação, da circunstância em que Deus fala com Moisés. Se nós voltarmos na história, nós vamos perceber que o povo de Deus, o povo hebreu, estava escravo no Egito. José tinha sido vendido como escravo por mercadores de escravos lá no Egito, né? Os seus irmãos venderam Moisés
para esses mercadores. E então esses compradores e vendedores de escravos levaram José para o Egito. José lá no Egito foi vendido como escravo, se tornou escravo naquele lugar, e então depois de um tempo, ainda para completar, foi para a prisão, ficou um tempo na prisão. De repente Faraó tem um sonho. Ninguém consegue interpretar o sonho de Faraó, mas então José consegue interpretar o sonho de Faraó, e quando ele interpreta o sonho de Faraó, ele se torna o governador do Egito. Ele se tornando o governador do Egito, logo após acontece uma seca muito severa em toda a região. Os seus irmãos que o venderam para o Egito, eles precisam vir até o Egito, porque o único lugar onde havia alimento era no Egito. Quando eles então chegam no Egito, José se reencontra com seus irmãos, José perdoa seus irmãos e pede para que os seus irmãos venham morar no Egito e tragam também o seu pai. Enfim, toda a família vem morar no Egito, eles recebem uma terra. Olha só que coisa, né? O bom sotaque lá do interior do Rio Grande do Sul voltando à tona, né? Não é terra, é terra, né? Então, eles recebem uma terra e ali então eles se estabelecem, eles plantam, eles colhem, ali eles fazem a sua vida, mas passam muitos anos, José morre, o faraó que tinha amizade com José morre também, se passam vários anos e de repente os hebreus se tornam escravos. Passam a viver de uma forma muito cruel, então eles oram, eles pedem a Deus por um livramento, eles se voltam para Deus pedindo: Deus nos socorre, e Deus então levanta Moisés. Só que quando Deus então chama Moisés e diz: Moisés, eu quero que você vá lá e livre o meu povo, eu quero que você vá lá no Egito e você vai libertar o meu povo lá no Egito. Então nós vamos ler aqui no capítulo 4, versículo 11, no capítulo 3, versículo 11, que Moisés fala para Deus: Deus, quem sou eu para ir até o faraó? Moisés conhecia muito bem o Egito, sabia como era um faraó, ele tinha vivido lá no Egito, e então quando ele se torna adulto, ele descobre que ele era judeu, que ele era hebreu, ele tinha sido adotado pela família real, ele tinha passado no palácio, ele tinha vivido junto ao faraó. Só que de repente, quando ele descobre que ele é judeu, que ele é hebreu, o que ele faz? Ele se indigna em um dia em que um dos soldados de egípcios, ele começa a maltratar um hebreu, e então ele vai defender esse hebreu, ele acaba por matar esse soldado, e com medo ele foge. E agora ele está então em uma terra distante, está longe do Egito, ele está naquele lugar há muito tempo ali, como um cuidador de ovelhas, ele está trabalhando para o seu sogro, ali ele se sente realmente um nada. Ele está de um príncipe egípcio, ele de repente se torna um cuidador de ovelhas, e não é as suas ovelhas, é as ovelhas do seu sogro. Então ele ali cuidando das ovelhas do seu sogro, ele pensa: quem sou eu? Eu sou um mero cuidador de ovelhas, eu sou um mero pastor de ovelhas, e eu agora vou ter que ir até o faraó e dizer: Faraó, eu vim livrar o povo, agora o povo não é mais para ser escravo, eu quero que você livre, que você dê a liberdade a todo esse povo. E quem sou eu, Deus? Como que eu posso chegar diante do homem mais importante da face da terra? O Egito era o reino mais importante da época. Como posso eu chegar diante do homem com o maior poder na face da terra e dizer para ele: você deve livrar, você deve dar a liberdade ao povo judeu, ao povo hebreu? Quem sou eu, Deus, para fazer isso? Eu não sou nada. Eu não tenho essa capacidade. Lá no versículo 13, ele inclusive diz para Deus: Deus, eu não sei nem falar direito.
Eu não sei nem me comunicar direito. Quem sou eu? Como posso eu dar conta? Como posso eu dar conta de toda essa tarefa que é tão grandiosa? Ela é demais para mim. Eu não tenho essa condição, eu não tenho essa capacidade, eu não tenho as qualidades possíveis para essa obra. É isso que Moisés está falando para Deus. Não tenho condição. E ele dá várias desculpas. Mas Deus olha para Moisés e diz: Moisés, eu quero saber o que você tem, não o que você não tem. O que é que está aí na sua mão? O que é que você tem na sua mão, Moisés? E Moisés diz: eu tenho um simples cajado. Eu tenho, para nós a gente diria, para eles um cajado era algo, era uma ferramenta de trabalho. Eles cuidavam das ovelhas, tocavam as ovelhas, espantavam os lobos com aquele cajado. Às vezes usavam para se apoiar, para transpor um terreno meio acidentado. Enfim, para eles era algo até interessante, mas para nós era, hoje pensando, era um simples pedaço de pau, parecido com um cabo de vassoura, que ele tinha pegado ali no meio do mato, ali onde ele estava cuidando das ovelhas. Foi lá, pegou uma árvorezinha baixinha, cortou aquele galho que era mais ou menos dessa altura assim, sei lá, talvez de um pouco mais grosso que um cabo de vassoura, mas algo desse tamanho mais ou menos, que ele usava para cuidar das suas ovelhas. E então ele diz: Deus, a única coisa que eu tenho é esse cajado, é isso que eu tenho na minha mão. E Deus diz para ele: é exatamente isso que eu vou usar. Eu, Deus, Todo-Poderoso, que fiz os céus e a terra a partir do nada, eu dei a existência, ou seja, eu trouxe tudo à existência a partir do nada. Na verdade, eu nem precisaria de nada, Moisés. Mas eu quero sim usar o que você tem. Então me mostra o que você tem. O que você tem na mão, Moisés? E Moisés, o cajado. E aí Deus diz para ele então: Moisés, me apresenta. Coloca na minha mão, me consagra, ou seja, coloca diante de mim isso que você tem. Deus diz para ele: pega esse cajado e coloca na frente dos seus pés, coloque no chão. Ou seja, Deus está dizendo: me apresenta, me mostra, coloca diante de mim o que você tem. Eu não quero saber o que você não tem, eu quero saber o que está na sua mão. Pegue esse cajado e me apresente. E então Moisés coloca o cajado no chão, e quando ele coloca o cajado no chão, aquele cajado, aquele pedaço de pau, com o poder de Deus, com a manifestação do poder de Deus, que não tem limites, aquele cajado, aquele pedaço de madeira, ele vira uma serpente. Ele vira uma cobra. E diz que Moisés dá um passo atrás, ele fica surpreso, ele não consegue entender como é que ele tinha andado tanto tempo com aquele pedaço de madeira na mão, que sempre foi um pedaço de madeira. Agora aquele pedaço de madeira que ele tinha usado tanto tempo diante do Senhor, apresentado diante de Deus, Deus faz que vire uma serpente. Ou seja, para o poder de Deus não há limites. Deus faz o que Ele quer com aquilo que nós temos. De um pedaço de madeira Ele fez virar uma serpente. Quando nós apresentamos diante de Deus aquilo que nós temos, Deus com certeza pode nos surpreender. Deus pode nos surpreender quando nós apresentamos aquilo que nós temos. Quando nós paramos de olhar para o que nos falta, quando nós paramos de procurar dar desculpas para aquilo que nós não temos e colocamos diante de Deus aquilo que nós temos e aquilo que nós somos, Deus nos surpreende, Deus faz a obra.
aquele cajado apresentado diante de Deus, aí Deus então, depois que aquele cajado vira uma serpente, que Moisés fica surpreso, como pode essa madeira virar uma serpente? Então Deus diz para Moisés, agora vai lá e pegue essa serpente pela cauda. Moisés meio atribulado, meio medroso, meio sem saber se pega ou não pega, ele vai lá então e pega pela cauda a serpente, e quando levanta, vira novamente um cajado. Estava na mão de Moisés novamente o cajado. Aquilo que sempre tinha sido um cajado na mão dele, volta a ser um cajado. Só que aquele cajado de Moisés, agora nas mãos de Deus, Deus usa de uma forma extraordinária. Se nós olharmos para o capítulo 7, versículo 20, para o capítulo 8, versículo 5, para o capítulo 8, versículo 17 ainda, o capítulo 14 e 16, nós vamos perceber Deus usando o quê? O cajado. Deus usando o cajado para manifestar poderes sobrenatural sobre o Egito. Deus então, quando diz para Moisés, você vai lá e se apresenta diante do faraó, que eu vou livrar o povo, e depois de várias desculpas, depois de Moisés dar algumas desculpas a Deus, então ele finalmente vai, e quando ele se apresenta diante do faraó, Deus diz, vai lá e coloca o cajado à minha disposição. E quando nós olhamos então para o capítulo 7, versículo 20, o capítulo 7, versículo 20 diz assim, Moisés e Arão agiram como Deus lhes havia ordenado. Então Arão levantou o cajado, feriu as águas que estavam no Nilo, diante dos olhos do faraó e de seus conselheiros, e imediatamente toda a água do rio se converteu em sangue. Ou seja, aquele simples cajado, o cajado que Moisés havia apresentado a Deus, aquele simples cajado, aquela simples madeira, nas mãos de Deus, fez com que quando tocasse o cajado na água, a água do rio todo virasse sangue. Vejam que Deus manifestando o seu poder através do cajado que foi colocado à disposição de Deus, todo um rio virou em sangue. Logo após, quando nós olhamos para o versículo 5 do capítulo 8, mais uma vez, Deus se manifesta de forma sobrenatural, e então, quando ele estende a sua mão com o cajado, no capítulo 8, versículo 5 diz, Deus disse mais uma vez, Deus a Moisés, fala a Arão, e estende a tua mão com o cajado sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e faz subir as rãs sobre a terra do Egito. E assim mais uma vez aconteceu. Ou seja, mais uma vez, o cajado, aquela simples madeira, colocado à disposição de Deus, Deus age de uma maneira sobrenatural, e dos rios, das lagoas e de todo lugar subiram rãs. Mais uma vez, Deus manifestando o seu poder através do cajado. E nós vamos encontrar, como eu falei também no capítulo 8, 17, no capítulo 14, versículo 16, mas vamos resumir as coisas nesses momentos mais uma vez, né? Deus agiu de 10 maneiras diferentes lá no Egito, e em Deus usando, né, o seu poder através do cajado, e aí vem a pergunta, o cajado tinha poder? O cajado era mágico? Tinha algo de extraordinário no cajado? Não. Tanto é que nós encontramos Deus manifestando através do cajado em 4 momentos, mas em outros momentos o cajado não foi usado.
Por quê? Porque era o poder de Deus se manifestando através da vida de Moisés, através da vida do seu irmão Arão, porque eles se posicionaram, porque eles se colocaram à disposição de Deus, porque quando Deus diz assim, coloca o que você tem, coloca quem você é na minha presença. Eu não quero saber o que você não tem. Eu quero apenas que você se coloque na minha presença com o que você é e com o que você tem. Mais nada, o resto é comigo. Eu, Deus, é que vou fazer a obra. E Deus fez. Uma obra tremenda, uma obra maravilhosa. Deus libertou o seu povo do Egito. Deus tirou o povo da escravidão através da manifestação do poder de Deus. Simplesmente por quê? Porque Moisés e Arão se colocaram na presença de Deus com o seu cajado. E Deus se manifestou, e Deus fez algo extraordinário, que nós podemos ler até hoje, que nos impacta até hoje. Cada vez que nós lemos sobre o que Deus fez no Egito, é algo impactante, que nós paramos e pensamos, eu queria estar lá para ver algo tão sobrenatural, que Deus fez, através da vida daqueles dois homens, que se colocaram na disposição de Deus, com um simples cajado. Por quê? Porque Deus é quem fez a obra através deles. E nós encontramos mais um exemplo maravilhoso, nós vamos encontrar mais um exemplo maravilhoso lá no livro de Mateus. Lá no livro de Mateus nós vamos encontrar mais um exemplo tremendo, mais um exemplo maravilhoso da manifestação do poder de Deus diante de um simples colocar o que temos à disposição de Deus. Mateus capítulo 14, Mateus capítulo 14, no versículo 13 em diante, nós vamos encontrar o texto dizendo assim, assim que Jesus ouviu essas coisas, retirou-se do barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, entretanto, ao saberem disso, saíram das cidades e o seguiram. Quando Jesus deixou o barco, viu uma numerosa multidão, sentiu-se movido de grande compaixão pelo povo e curou os doentes. Ao final do dia, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram, este é um lugar deserto e já está entardecendo. Manda embora, pois, as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes respondeu, o povo não precisa ir embora. Mais uma vez, o povo não precisa ir embora. Dai-lhes vós mesmo algo de comer. Ao que lhes replicaram, tudo o que temos aqui são 5 pequenos pães e 2 peixes. Mas Jesus lhe disse, traga-me aqui para mim. Ou seja, mais uma vez, uma situação em que os discípulos acham que não vão dar conta da situação. Eles acham não há possibilidade alguma de nós alimentarmos essas pessoas. Mas Jesus diz, não, vocês dão conta. É possível sim, não precisa mandar eles embora não. Vocês mesmos vão dar alimento a essas pessoas, a essa multidão. Ao que os discípulos então dizem, mas Senhor, nós temos apenas, ou seja, nós temos só um pouquinho, nos falta tanto. Nos falta tanto, nós temos apenas, e aí diz aqui no texto, apenas 5 pães pequenos. O texto é claro em dizer, nós temos 5 pequenos pães e só 2 peixinhos. O que é isso para essa multidão? Mas Jesus diz assim, é só isso que tem? Me apresente, coloque à minha disposição, é isso que tem? Eu não preciso mais. O que vocês têm é suficiente.
O que você tem é suficiente. Você precisa apenas me apresentar. Coloca na minha mão. Lança diante de mim o que você tem. E então eles trouxeram para Jesus, colocaram diante de Jesus aqueles 5 pequenos pães e aqueles 2 peixes. E então as multidões sentaram e eles começaram a dar. E diz que quanto mais davam, mais brotava. E parece que quando ia dar um pão aparecia mais um. E quando um arrancava um pedaço do pão, o pão crescia ainda mais. Ô fermento bom, hein? Parece que quanto mais cortava o pão, mais o pão crescia. E diz que ali estava uma multidão imensa, e quanto mais pão dava, mais pão tinha, quanto mais peixe dava, mais peixe brotava, e era peixe, e era pão, e era peixe, e era pão, e depois que todo mundo comeu, diz que ainda, o que aconteceu? Diz que ainda sobrou. Vejam que aquilo que eles chegam diante de Deus e diz, diante de Jesus e diz, Jesus não tem praticamente nada. Nós só temos apenas míseros pães e apenas pouquíssimos peixes. Jesus diz, é o suficiente o que você tem na sua mão. Lembra de Moisés? Quando Moisés diz, Deus diz, Moisés, o que você tem na sua mão? Ele diz, eu tenho apenas um pedaço de pau. Deus diz, é o suficiente. É isso que eu vou usar. Agora Jesus olha para os discípulos e diz, o que vocês têm? E eles falam, apenas 5 pequenos pães e 2 peixinhos. Eles, é o suficiente. Para mim, para Deus, que criou todo esse universo, que criou tudo o que nós contemplamos do nada. Do nada. Um pedaço de pau é mais do que suficiente. 5 pães e 2 peixes é mais do que suficiente. E ele olha para mim e ele olha para você nessa manhã e diz, o que você tem não é o que você não tem. Nessa manhã eu quero saber o que você tem. O que você tem na minha mão é mais do que suficiente. Apresenta quem você é e apresenta o que você tem diante de mim. Que é com isso que eu vou fazer a minha obra. É com isso que eu vou fazer o que eu quero. É com o que você é e com o que você já tem que eu vou mudar o mundo. Amém? Isso é impactante. Quando nós conseguimos entender que nós precisamos parar de dizer me falta, me falta, me falta, e olhar para o que eu já tenho e apresentar diante do Senhor, confiante do que o que eu tenho nas mãos do Senhor realmente faz a diferença. Fez com Moisés e fez naquele momento com os discípulos. E fará através da minha vida e da sua vida aquilo que nós temos. Vamos parar de olhar para o que nós não temos e colocar diante do Senhor aquilo que nós já temos, aquilo que nós já somos. Amém, igreja? Amém? Então vamos nos colocar em pé e vamos orar e vamos consagrar diante do Senhor o que nós temos e somos. E o Senhor vai nos usar de uma forma muito especial. Basta nos colocarmos na sua disposição. Amém?